Será que temos uma necessidade real de ajudarmos o próximo? Aos mais necessitados? Aos que estão passando dificuldades em suas vidas? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu tenho um texto para refletir. E ele se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. E ele vai dizer assim: quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Estava refletindo sobre isso aí hoje, agora no final da tarde, na verdade. E eu tenho um texto até que eu trouxe esses tempos aí, que ele se encontra em Mateus 25, 35 em diante, se não me falha a memória, que ele fala sobre isso também, que Jesus fala ali, né, que ele fala aos discípulos ali que quando ajudaram ele, né, na hora da dificuldade ali, quando ele estava na prisão, quando ele teve fome, quando ele teve sede, ele fala uma série de coisas ali, né? E daí os discípulos lhe perguntaram para ele: quando que fizemos isso, Senhor, para o Senhor? Daí ele disse: quando fizeram para os menores, para os mais necessitados, vocês fizeram para mim. E aqui eu trouxe esse aqui também, né, de Provérbios aqui, né, que está dizendo aqui que quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Há uma recompensa ainda por isso, né? Então, o que eu vim aqui refletir sobre isso aí? Eu vejo muito, eu já comentei algumas vezes sobre isso para os meus amigos, para as pessoas que estão à minha volta. Às vezes eu vejo alguns vídeos no Instagram ali, ou alguma coisa assim, tem algumas pessoas que às vezes fazem uma espécie de pegadinha, né, para as pessoas na rua, estão vendendo coisa e tal ali, vendendo doce, vendendo coisa e daí essa pessoa chega e pergunta: mas o que está vendendo aí e tal? Daí a pessoa responde: estou vendendo isso, né, um doce, sei lá, né, mas para que está vendendo isso? Ou é para pagar minha faculdade, ou é para ajudar em casa, eu estou passando o trabalho em casa, estou desempregado, eu estou vendendo aqui e tal, não sei o quê. E daí bem no fim a pessoa, ela acaba ajudando essa pessoa ela acaba comprando um doce às vezes ali por R$500, por R$300, e aquela pessoa, né, no auge do seu desespero ali, né, por estar faltando as coisas em casa, ela desanda a chorar. E eu desando a chorar junto. Porque eu me coloco no lugar daquelas pessoas ali, sabe? Eu fico muito comovido com aquilo. Há quem diga que tem vídeos desses aí que são armações. Se é ou não é, não vem ao caso. O que eu quis trazer aqui é essa reflexão sobre a necessidade de a gente ajudar aos mais necessitados. E sabe que eu falo isso com o coração apertado porque eu já fui um desses. E eu não sei, né, no momento, a gente tem as dificuldades da gente, né, os altos e baixos, mas, graças a Deus, o que comer a gente sempre tem. Às vezes, muitas vezes eu creio, né, que no meu caso, por exemplo, aqui, alguns passos errados que a gente dá na vida e tal ali, acaba deixando a gente meio mal das pernas, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que estão realmente necessitadas. E eu já fui uma dessas, sabe? Eu já fui uma dessas aqui, tenho algumas histórias assim para contar, que irmãos da igreja, assim, de bater na minha porta, até estava contando ali, de bater na minha porta lá e eu estranhar ele lá e dizer: vim aqui que Deus te mandou uma coisa aqui, não sei o que é, abre aí, não sei o que, abriu o porta-mala cheio de coisas assim, e eu não falar nada para ninguém que eu estava passando por necessidade, sabe? E por falta de entendimento eu tinha algum certo orgulho, sabe? Hoje eu não tenho mais, mas naquela época, por falta de entendimento e também a vida turbulenta, né, a gente fica pensando: a gente não vai incomodar ninguém, não vai incomodar isso, não vai incomodar. Mas eu me coloco no lugar dessas pessoas, sabe? E isso me entristece muito, sabe? Então o que eu trouxe aqui, o que eu quis trazer aqui pra gente refletir? Pra gente olhar o nosso próximo. Muitas das vezes o próximo, quando eu falo próximo, eu entendo que o próximo é o nosso próximo, não importa se é... Porque o Jesus disse ali que... Ele fala sobre amor, né? Ele fala sobre... tem uma passagem ali que eu não vou me lembrar agora, mas ele fala assim que é fácil a gente amar quem nos ama. Então, eu entendo que o nosso próximo, ele não é só o que está próximo, é no geral, tá? Então, muitas vezes a gente se questiona: o que essa pessoa fez para estar nesse problemão dela aí? Será que ela trabalhou? Será que ela não trabalhou? A gente se questiona muito, a gente quer julgar, né? Mas o fato é, eu vou falar o meu parecer.
e agora é a opinião minha, pessoal, o meu parecer, que às vezes um filho daquela pessoa ali, ele não sabe o que o pai fez, o que a mãe fez. Ele não quer saber. Ele quer saber o que tem no prato para comer. E se tem para comer. Então isso corta o coração. E se isso não mexe com a gente que é cristão, eu já falei sobre isso uma vez. Se essas coisas não mexem com a gente, tem coisa errada. É melhor a gente refletir os nossos conceitos. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. É bom que a gente tenha um entendimento da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, para nós amar o nosso próximo e ajudar os necessitados. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará. E Jesus diz ali em Mateus que quando a gente faz isso, é como se estivesse fazendo para Ele. Tá bom? Eu queria trazer esse texto aqui para a gente refletir, para que a gente possa ter um coração mais aberto e que a gente possa enxergar os nossos irmãos ali que estão necessitados. As razões que eles estão ali, para a criança, não importa. Ou muitas vezes o passo errado dele, ele não queria estar ali. Muitas vezes os passos errados do nosso irmão, assim como eu também já dei muitos passos errados, muitos, inúmeros passos errados, e me vi apertado por muitas vezes. Então, mas eu não queria estar naquela situação. Quando eu vi, eu já estava. Então que a gente possa olhar e refletir sobre isso. Tá bom? Que muitas vezes a gente dá um passo errado, mas não é por querer. É por falta de entendimento, é por falta de discernimento do que a gente faz. E é claro, a gente vai achar pessoas por aí que são um pouco levianas e aproveitadoras. Isso aí vai ter em todo lugar. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre as pessoas que realmente estão precisando, que deram um passo errado na vida e às vezes estão precisando. E a gente não cabe a nós julgar. Cabe a nós o quê? Estender a mão e ajudar. É isso que Jesus ensina. Tá bom? Eu trazer esse texto aqui para nós refletir. E é uma ótima semana. Ou resto de semana.